sininho e ativar o sininho, ou deixar um joinha e ativar um sininho e se inscrever, porque eu tenho que chegar em 1000 inscritos. Faltam uns 700 e pouco ainda, mas eu chego lá. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem que saber agora do recém-nascido? Alguns conceitos eu passei na aula passada para vocês, né, da neonatologia em si, da pediatria em si. A partir de agora o nosso bebê nasceu, tá? O bebezinho nasceu e eu tenho que saber que conduta eu tenho que ter com esse bebê, porque funciona assim. Você está lá no parto, tem o ginecologista lá com a mãe, fazendo todo o trabalho de parto ali, né, até o parto natural que seja, e a partir do momento que o bebê sai, né, que tá aqui, ó, é teu, cuida que o filho é teu, e aí é pro pediatra, basicamente põe lá no colo da mãe, né, passa para esse contato pele a pele, mas os cuidados a partir desse momento são do pediatra, tá? E o que cuidados eu tenho que fazer nesse primeiro momento, o que eu avalio nesse primeiro momento, o que eu tenho que fazer? Basicamente o seguinte, tá? Assim, vou jogar por cima e depois a gente começa a detalhar, beleza? Eu tenho algumas medidas iniciais, tá? Com o meu recém-nascido. Como, por exemplo, uma muito importante é manter a temperatura do recém-nascido. Eu não posso deixar esse bebezinho perder calor. Então eu tenho que buscar secar o bebezinho, cobrir ele, entregar ele para a mãe dele, porque a própria mãe já esquenta o bebezinho, cobrir com uma touquinha que seja, certo? Então eu tenho que cuidar da temperatura desse bebê. Isso é essencial, tá? E a temperatura dele tem que estar em torno ali de 36,5 a 37 graus, tá? Então isso é o primeiro ponto, tá? Como medida inicial, tá? Eu também tenho que garantir que as vias aéreas desse recém-nascido estejam permeáveis, né? Então, eu preciso que ele respire. Ele tem que ter uma boa respiração, claro, né? Senão eu tenho que iniciar a manobra de reanimação neonatal. Imagina só, já complica mais, tá? Então, eu vou verificar sempre essas vias aéreas, se elas estão livres, permeáveis, se o bebê está tendo uma boa respiração. Primordial também, como medida inicial, sempre, pessoal, isso aqui eles zelam muito hoje em dia, o contato do bebê com a mãe. Então, a partir do momento, o bebezinho nasceu, foi expulso, primeira coisa, no momento que o ginecologista, que o obstetra, né, auxilia a retirada dele, ele imediatamente já faz isso aqui, ó, já coloca em cima da mãe. Então, do jeito que sai, ele já faz isso aqui, ó, já põe para a mãe. Para esse primeiro contato, pele a pele. Vocês vão ver que isso daí é muito importante, faz muita diferença para o bebê, tá? É claro que tem exceções. Tem situação que a mãe não vai poder, tem alguma complicação materna e etc. Não importa. Eu passo o bebezinho para o pai, por exemplo, para a acompanhante dela, para a avó, às vezes, que está com ela. Eu preciso que ele se sinta acolhido por alguém, certo? E, melhor ainda, se tiver lá com a mãe, vamos pegar o caso da mãe, que é o mais propício, o mais normal, o bebezinho nasceu, foi para a mãe, daqui a pouquinho, pessoal, ele já começa a procurar, tem um reflexo da busca, que a gente vai ver hoje, ele já vai querer mamar, tá? Então, também tenho que estimular nesse início, nesse manejo inicial, o aleitamento, pronto. Então, eu tenho que estimular o aleitamento materno nessa primeira hora. Claro que não é fácil, não é toda mãe que o bebê nasceu, ele já vai pegando lá bonitinho e já vai sugando, saindo leite. Não, mas eu tenho que colocar ele lá para ele sentir o cheiro da mãe, para ele escutar a voz da mãe, sentir a pele da mãe, daqui a pouquinho ele começa a procurar. É um reflexo da sucção e da busca, inclusive automático. E aí, na primeira hora, ele já começa a se alimentar, né, o aleitamento. Tá? Então, essas são medidas iniciais. Tem outras, claro, a gente vai ver já já. Tá? Tenho que entrar com alguns fármacos, com alguns medicamentos, tá? Nada assim de outro mundo também. Medicamentos como, por exemplo, deixa eu ver, a vitamina K intramuscular, né? Então, vamos lá, uma dosezinha de vitamina K intramuscular na coxinha do bebê, justamente para prevenir que ele sangre demais, né? Para prevenir hemorragias, pouquinho de vitamina K para esse bebê. Outro medicamento, ou, já que eu estou falando de intramuscular,
uma vacina, a vacina da hepatite B, então já também inicio, claro que agora na outra perninha dele, tá? Já tem uma profilaxia ocular também com eritromicina, com iodopovidona, com tetraciclina, para evitar uma conjuntivite neonatal, tá? Para evitar oftalmia neonatal, tá? Então a gente vai lá devagarzinho, sabe, para prevenir, é tudo para prevenção desse bebezinho, tá? E, claro, um exame físico, tá? E, de novo, vamos cair na velha semiologia, né? De novo. E nessa semiologia aqui do bebê, eu também vou buscar um exame físico. Um exame físico. Mas exame físico? Se vocês estão olhando para um bebê, o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo a ectoscopia desse bebê. Vocês estão fazendo a inspeção dele. Claro! Vocês estão palpando ele, vocês estão fazendo a palpação, fazer a ausculta e por aí vai, tá? Lembrando que eu falei na aula passada, né? A gente dá uma preferência para passar a ausculta na frente, né? Então eu vejo o bebê, claro, mas aí eu vou para a ausculta, porque sabe, para não incomodar e tal, eu expliquei isso na aula passada. A gente deixa as manobras que causam maior incômodo para o bebê ou para a criança, que seja, para o final do exame físico, como a palpação, como na situação da pediatria mesmo em si, o exame de cavidade oral, otoscopia e por aí vai. Do recém-nascido a gente vê já, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Vou fazer uma pergunta qualquer aqui para vocês. Que problemas vocês acham que encontraríamos ou que poderiam ficar evidentes no primeiro exame físico desse bebê? Esse bebê nasceu, tá aí, ó, na tua mão. Que problemas vocês poderiam encontrar nesse exame físico? Falem aí, qualquer coisa. Cianoses. Tá. O que mais? Quando o bebê nasce, normalmente faz o Apgar, né? Para ver a consciência do bebê, entre outros movimentos. Apgar. Disney. Disney. Disney, foi isso? Sim, Disney. Disney, o que mais? Lábio leporino. Lábio leporino. O que mais? Vamos lá. Que outros problemas podem ficar evidentes aí? Icterícia. Icterícia, ânus imperfurado. Falaram de Apgar, falaram de cianose. Só mais um. Pensa. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Beleza. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, muito bem, inclusive, vocês foram muito bem com essas colocações. Porque eu tinha o maior medo de alguém falar assim, eu vou encontrar sopro, eu vou palpar massas tumorais, eu vou percutir uma sonoridade, não sei o que lá. Calma, vocês foram muito bem, porque tudo que vocês falaram aí foi tudo de inspeção, querendo ou não. E lembrando que a gente precisa sempre seguir uma ordem, né? Então, já que eu estou falando de exame físico, então, primeiramente na inspeção. Vocês falaram muitas coisas, ou seja, tudo de inspeção, basicamente. E, mais uma vez, como eu vou seguindo ordem, por isso que eu falo para vocês desde o ano passado, sigam ordem. Fica muito mais fácil se vocês estão pensando em exame físico, se vocês seguem uma ordem. E que ordem é? Porque a Natália mesmo, ela falou de lábio leporino, que é aqui na cabeça, e ela falou ânus imperfurado, que é lá do outro lado. Tá entendendo? Então ela acabou meio que, ela foi da cabeça, ela pulou coelho, pulou tórax, abdômen e chegou lá no aparato, na região perianal, que seja o genital e etc. Então ela pula etapas. Então não pulem etapas. Até é uma forma de raciocinar melhor. Pense assim, poxa, desde a cabeça até o pé desse bebezinho, o que eu posso encontrar? Vocês falaram muitos aspectos de pele também, cianose, icterícia. Mas só por cima, daqui a pouquinho a gente entra neles. Na cabeça do bebê, o que a gente encontraria no exame físico? Basicamente, pessoal, cabeça em si, tá? Alguma situação de hematomas, de acúmulo de sangue, tá? Tem um quadro que a gente chama de cefalohematoma. Isso é por um trabalho de parto muito prolongado, por um esforço no trabalho de parto, e acumula sangue embaixo do periósteo. Vocês vão ver já eu separei uma foto para vocês.
tá? E também tem um tal de um caput sucedâneo, que é o mesmo acúmulo de sangue também, só que agora embaixo do tecido subcutâneo. E aí o bebezinho nasce com a cabecinha um pouquinho deformada. Então, como que eu vejo isso? Pô, bati o olho e eu já detectei. Ó lá, eu acho que é um cefalohematoma. Só de ver a cabecinha dele toda deformadinha. Eu acho. Vamos já descobrir se é ou não. Na face dele, vou olhar os olhos, o nariz. A questão que ela falou foi muito bom que ela falou da boca, né? A fenda palatina, o lábio leporino, tá? Na boca a gente vai ver que tem outros achados também, tá? Pescoço, importante. Por exemplo, já que eu estou falando de trabalho de parto para vocês, que osso, ou o que vocês acham que é mais comum de fraturar num trabalho de parto prolongado? O que vocês pensam? Assim, pô, num trabalho de parto está um pouco difícil, que comumente pode se fraturar? O que vocês falariam? Pode chutar, claro, vocês não têm obrigação de saber. Vértebra cervical. Vértebra cervical. Clavícula? A clavícula. A clavícula é o osso mais fraturado no trabalho de parto. A clavícula do bebezinho quebra para ele poder passar às vezes, sabe? Então a clavícula, eu constato, né? Eu sinto um cliquezinho dessa clavícula, opa, a clavícula está fraturada do bebê. E aí vamos engessar? Não, tá? Ela se arruma sozinha depois, tá? Mas tem fraturas de clavícula. Num exame físico de um recém-nascido, a gente pode detectar, inclusive, tá? Os achados de pele que vocês falaram, né? A situação de icterícia, de cianoses, até falaram do Apgar, inclusive, a gente já vai chegar no Apgar também, tá? Mas pele em si é mais relacionado com manchas, às vezes, sabe? Às vezes o bebezinho nasce com algumas manchas, alguns eritemas, a gente vai ver algumas fotos que eu separei também para vocês. E claro, a situação de icterícia, essa que o bebê acabou de nascer, nasceu todo amarelinho, ele está com alguma doença. A gente vai ver depois também na aula de icterícia neonatal, tá? Que é um quadro grave, inclusive, dependendo, tá? Falei de pele. Tórax, né? Estamos no tórax agora. Cardiopulmonar. E aí, claro, né? Eu vou auscultar o coração desse bebê, vou verificar a frequência cardíaca dele, os pulsos, certo? Buscar sopros e etc, tá? O respiratório é a mesma coisa, a frequência respiratória dele, como ele está respirando, presença de roncos, sibilos, crepitantes e blá, 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 que vocês já aprenderam tudo isso ano passado. Tá, tórax. E os membros? E os membros também, vou avaliar os membros desse bebê. Por quê, pessoal? Imagina um pouco, o bebezinho nasceu com 6 dedos numa mão. Ou, tipo assim, algo assim que parece ser um dedo, só que não é um dedo. Alguma coisinha estranha ali. Eu avalio na inspeção, no exame físico. Ou pior, vamos jogar para o pior. O bebê nasceu sem um braço, sem um antebraço. E aí? Aí a mãe não fez um pré-natal adequado, não tem ultrassom passado, não tem nada. Só pegou e nasceu na tua mão lá e o bebê está sem um braço. E aí? Então, são situações muito complicadas. Hoje em dia, né, até, eu lembro do nosso professor de GO sempre comentava isso, né, da presença de um familiar da paciente para evitar esses problemas, né, porque a mulher pode falar, ué, mas você trocou meu bebê, então. Esse aqui não é meu filho. Meu filho veio completinho. Não quero esse bebê sem um braço, por exemplo. Tá? Então, a gente sempre é bom estar um familiar junto para evitar problemas, tá? Ele até brincava com a gente que daqui uns dias ele tinha que operar ou participar dos trabalhos de parto, etc., com uma GoPro na cabeça aqui para evitar processo. Tá? Então, a gente tem que sempre estar com o pé atrás e num exame físico bem feito, constatamos isso também. Além do que, nos membros inferiores, a gente pode encontrar o bebezinho que tem aquele pezinho torto, né? O pé torto congênito, inclusive. Pé torto congênito. Tudo no exame físico, tá? Tem várias manobras, mas tem 2 manobras específicas que são para displasia de quadril, que é a manobra de Barlow e a manobra de Ortolani. Eu separei o vídeo delas hoje para vocês, mas não se preocupem, não é igual a semiologia que vocês tinham que decorar todas aquelas manobras, só saber que elas existem, tá? De Barlow, Ortolani. E o exame físico
Tá faltando do quê? Já falei das pernas, braços. Da região genital, lógico, né? Então, tenho que fazer o exame físico também. Ver lá toda a parte da genitália da menina, do menino, a parte que também a Natália comentou do ânus, se está perfurado ou não, tá? Então, tenho que fazer esse exame físico completo. E, claro, que o exame físico neurológico, sem dúvidas. Exame físico neurológico com alguns reflexos. Eu mandei lá no grupo o vídeo, na aula passada de quinta, eu mandei um videozinho depois dos reflexos primitivos. E hoje a gente vai falar deles de novo, mais uma vez, só que agora mais focado, tá? Então, basicamente, o exame inicial do recém-nascido, a gente vai ter medidas iniciais, como eu comentei, temperatura, etc., alguns medicamentos que têm que ser implantados e o exame físico desse bebê, tá? E o exame físico dele. E é bom que esse exame físico também a gente vai utilizando no decorrer das semanas que elas vão passando, tá? E aí, vamos começar então de vez agora, tá? Então, vamos valorar esse recém-nascido, o RN, muitas siglas em pediatria, o RN, tá? Então, é importante, tudo isso que eu falei para vocês agorinha, sempre montar a história clínica desse paciente de forma completa, a anamnese da mãe, sabe? A forma que foi feita o parto, a idade gestacional dessa criança. A gente também vai ter uma aula para aprender a calcular a idade gestacional, sabe? As medidas em relação a tamanho, peso, perímetro cefálico, sabe? Aquele contato mãe, pele com pele, é importante, como eu acabei de explicar para vocês. Bater o olho, acho que a Natália também falou do Apgar. Realizar o Apgar no primeiro minuto, tá? Como pronóstico, se não é critério, o Apgar não é critério para reanimação neonatal, como o pessoal às vezes erra a questão em prova, tá? Ele é mais para pronóstico, é para ver se esse bebê está evoluindo legal, tá? Já vamos falar do Apgar também, de primeiro e quinto minuto, inclusive, tá? E o que a gente busca nesse bebê, tá? Buscar malformações, como vocês mesmas falaram, lábio leporino e etc, tá? Tem inúmeras malformações. A identificação do RN, às vezes o RN não tem nome ainda, tá? O que a gente faz? Você coloca uma pulseirinha no braço dele, certo? Uma pulseirinha rosa para menina e azul para menino. Independente, assim, vou fazer o quê? Tem gente que não é possível que o RN tenha que escolher se ele quer azul ou não, mas pelo amor de Deus, sem a politicagem. Rosa para menina e azul para o menino. Fim. E o que eu escrevo nessa pulseirinha? O nome da mãe. Ou fala-se também o sobrenome do pai. Eu preciso identificar esse bebê, tá? E tomar cuidado para não perder o bebê. Tá bom? Isso é muito importante, inclusive, tá? As medicações, como eu comentei, a vitamina K, intramuscular, para evitar hemorragias, a vacinação com a vacina contra a hepatites B, profilaxia ocular, com eritromicina, iodopovidona e etc. Beleza. Então, importante. Vou fazer o Apgar do bebê, vou fazer essas avaliações de exame físico, eu tiro o bebezinho da mãe? Negativo, jamais. Deixa o bebê com a mãe. O bebê está com a mãe, tu tá vendo se ele está chorando, se ele tem tônus muscular, se ele respira, como ele está respirando, sabe? Então, se ele está inteiro, azul, aí depende da situação, aí eu vou ter que retirar, porque o bebê requer um cuidado, uma atenção melhor, certo? Mas se não, se está tudo certinho, o bebezão forte, o Apgar dele, vamos supor 9 de 10, deixa ele lá com a mãezinha dele, tá? A única coisa que eu faço, eu limpo ele, eu cuido da temperatura dele, claro, seco ele, bonitinho, até uma touquinha eu coloco na cabeça dele, bem bonitinho, e deixo ele lá com a mãe dele, certo? Muito importante. Registro os dados e etc. Eu separei um vídeo para vocês aqui, ó, para vocês verem. Bem bacana esse vídeo. Deixa eu baixar um pouco o volume dele, acho que está baixo. E aí eu vou comentando assim, junto do vídeo. Eu acho que tem que ver vídeo mesmo, porque, assim, é EAD, né? Não tem como só falar para vocês, tá? Então, olha lá, os 30 primeiros segundos de vida do bebezinho, né? Ele nasceu, 30 segundos, já coloquei ele lá com a mãe. Então, seco ele, sempre temperatura do bebê, não posso deixar ele perder. Olha o choro dele.
Olha lá, agora pele com pele mesmo da mãe. Ó. Deixa ele encostar na pele da mãe, vai sentir, cheirar a mãe, isso é importante. Se acalmar, ele começa a se acalmar. A mãe também se acalma, né? Olha lá, se acalmou. Tá dando pra ver o vídeo aí, né? Ó, a touquinha que eu falei agorinha pra vocês. Cubra a cabeça dele com uma touquinha. Tudo isso pra manter o bebezinho quente. Ele não pode perder calor. Bonitinho. Olha lá, até tá sorrindo já. E aí daqui a pouquinho ele já começa, né, a buscar mesmo, a sentir a mãe melhor. E tem um reflexo da busca, da sucção. A repitar, ele começa já a... Ó, a mãozinha na boca dele, ele já tá sugando. Ele mesmo tá sugando. Olha lá. Reflexo de sucção. Bonitinho. E aí ele vai, né? Aleitamento na primeira hora de vida. Início da lactância materna. Claro, faz muito bem para a mãe, melhor ainda para o bebê. Né? Aí pronto. Tá feito, perfeito. Já era. Que é isso? Aí já era, viu? Basicamente é isso. Aí sim, deixa ele o bebezinho lá com a mãe, acalmando a mãe, melhorando a confiança dessa mãe também, do bebê, sabe? Facilitando que ele se acalme, que a frequência respiratória dele entre no valor normal, frequência cardíaca também entre no valor normal, que inclusive é diferente, claro, do adulto. A frequência cardíaca do recém-nascido é de 100 a 160, basicamente. 100 a 160 batimentos por minuto, tá? Então, é diferente. E vocês têm que saber esses valores. A frequência respiratória do recém-nascido é de 40 a 60 respirações por minuto, também o normal, tá? Então, também é um valor muito mais elevado do que a do adulto, tá? Até porque o coitadinho nasceu e ele nasce pegando fogo. O metabolismo dele é a 1000, tá? Então, a importância dessa vantagem pele a pele, como eu já falei para vocês, tá? Tranquilizar a mãe, manter a temperatura do bebê, sabe? Estabilizar esse bebezinho, tá? Então, é algo fundamental. Intervenções que o pessoal de saúde faz, como eu falei, vocês viram no vídeo, fica muito mais fácil de ver. Basicamente é secar o bebezinho, cobrir esse bebezinho. Se eu não tiver uma via permeável, preciso aspirar, certo? Aspiro a boca do bebê, aspiro o narizinho dele com uma perita, tá? Sempre de olho na respiração, se ele está respirando bem, se é uma respiração regular, sabe? Clampeamento do cordão umbilical, palpação do pulso dele também é muito importante. E a avaliação do Apgar, que a gente vai ver agora. No primeiro minuto e no 5º minuto de vida. Lembrando que esse Apgar não é critério, não é utilizado como critério para reanimação neonatal. Ele é algo relacionado com pronóstico, tá? Eu tenho um Apgar baixo no primeiro minuto de vida, e aí inicio manobra de reanimação, sim ou não. No 5º minuto eu avalio se esse bebê melhorou, tá? Mas depois, na aula de reanimação neonatal, a gente vai ver certinho os passos que eu tenho que cumprir, tá? Por enquanto, vamos entender o que é o Apgar em si, tá? Esse teste que foi inventado por uma médica, inclusive, que inventou Virginia Apgar, na época. Até achei uma foto dela para vocês, tá? E aí ela tinha alguns pontos que ela avaliava nesse teste. Pausa por um pouquinho. Essa tabela aqui é a tabela do Dr. Roque.
E essa tabela aqui é a tabela do manual de neonatologia de vocês. Alguns termos mudam. Se vocês olharem no Nelson, vai ser outra tabela. Ou no Sanar, no Medicel, sei lá, Medicurso. Mas é a mesma coisa, só muda algumas palavras, tá? Então, como que é? O que a gente avalia? Vamos lá. Eu tenho que pontuar esse bebê no primeiro minuto de vida, certo? Se ele tem sem frequência cardíaca ausente, ele pontua como 0. Pontua como 0. Se ele não está respirando, ele pontua 0 também. O tono muscular, ele é muito molinho, totalmente sem tom muscular, 0 também. É laxitude, tá? Irritabilidade reflexa é o seguinte, eu pego uma sondinha bem fininha e coloco no nariz dele. Se esse bebê não manifestou nada ao colocar essa sonda, 0 de novo, tá? E olha o bebezinho, que nem vocês falaram agorinha, ele tá inteiro azul, 0 de novo. Ou pálido. O pálido confunde também. Porque se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Ninguém lembra da palidez, certo? Todo mundo só foca na cianose. E em prova, às vezes, cai, tipo assim, bebê tá no primeiro minuto de vida com palidez. Aí, tipo, azul não tá. Não, pontua 0 a palidez, tá? E essa é uma cianose generalizada. Então, tudo aqui é 0, tá? Vai pontuar 1 como? Frequência cardíaca que eu acabei de falar para vocês, a normal era de 100 a 160. Então, se ele tem menos que 100, ele pontua 1. Está respirando de forma irregular, está meio estranho, pontua 1 também. Tono muscular, ele tem movimento fraquinho, mas tem 1. Muecas, isso aqui é caretas. Então, eu coloco a sondinha lá no nariz dele para irritar ele. E, tipo assim, ele só faz careta. Ele faz uma carinha estranha, mas faz. Tá? Pontua 1. Tá? E ele tem cianoses, mas agora só nos membros. Tá? Pontua 1 também. Não é uma cianose geral. Tá bom? 2. Frequência cardíaca dele acima de 100. A gente falou que de 100 a 160 é o normal. Então, pontuou 2. Legal. Tá chorando. Tá respirando. Tá bacana. 2 também. Movimento respiratório adequado. Certo? Ainda tá chorando, inclusive. Se mexe, igual vocês viram no vídeo que eu acabei de mostrar. 2 pro bebezinho também. Certo? E aí eu coloco a sondinha lá no nariz e tal. O que ele faz? Ele tosse. Ou chora mais ainda. Alguns livros trazem que ele espirra. Mas tipo, poxa, não é muito provável um recém-nascido espirrar, né? Esse estornudo aqui é espirro, mas, enfim, tá na tabela de Apgar. Mas tosse é comum. Coloca lá, ele dá uma tossidinha, ele chora mais ainda, pontua 2. E ele é totalmente rosadinho, pontua 2. Então ele tem um Apgar 10 de 10, tá? Muito bom. Por mais que é difícil um bebê nascer, assim, não é tão frequente nascer 10 de 10 não, tá? Ele nasce 8 de 10, 9 de 10, é bom também, sabe? Às vezes nasce com a mãozinha azulada e tal, tá? Mas é um Apgar perfeito, muito bom de primeiro minuto. Quando der 5 minutos, eu volto a avaliar esses mesmos critérios de novo. E aí eu peguei alguns exercícios para vocês verem como isso aqui funciona. Então vamos lá. Então essa daqui é ela, né? Virginia Apgar, né? A doutora aí que era anestesista, obstetra e etc. que montou esses parâmetros, tá? Primeira questãozinha aí vocês mesmos vão responder, tá? Estamos diante de um recém-nascido do sexo masculino. Ele tem uma idade gestacional de 29 semanas, tá? Não se preocupe, eu já explico isso também, tá? E tem um peso de nascimento, ele nasceu com 980 gramas, sabe? Nasceu com menos de 1 quilo. Então é um bebezinho de 29 semanas. Agora a pergunta muito boa. Naquele que eu passei para vocês quinta passada, quando o bebê ele era de termo, pré-termo e pós-termo. Um bebê de termo ou de término, ele tem que ter quantas semanas? Alguém lembra? 37 a 41, parece. 37 a 41 e 6 dias, inclusive. É de termo, é de término. Perfeito. Esse bebê nasceu no tempo certinho e tal. Vocês estão diante de um bebê de 29 semanas, que nasceu. Então, isso aqui eu estou diante de um pré-termo, um prematuro, como a gente diz.
certo? 29 semanas. E já adianto para vocês, um bebezinho normal, certo? Esse termo mesmo, ele nasce com em torno de 3 quilos, tá? Esse bebê tem menos de 1 quilo, tá? Então ele tem um extremo baixo peso, menos de 1 quilo, coitadinho, tá? E essa sigla aqui, ó, AEG, significa adequado para a idade gestacional, tá? Aí o Verón pode falar assim, mas pera lá, você está falando que esse guri é prematuro, tem menos de 1 quilo, e ele é adequado para a idade gestacional? Como assim? Tá louco? Acabou de falar que é extremo baixo peso? Calma. O que isso quer dizer? Quer dizer que, realmente, um bebê com 29 semanas, o esperado que ele tenha é em torno de 1 quilo mesmo. Então, ele nasceu prematuro, mas era esperado que ele tivesse mesmo 980 gramas. Então, querendo ou não, ele é um bebê adequado para esse tempo. Então, adequado para a idade gestacional, tá? Daqui umas aulas a gente vai aprender a fazer esse cálculo de idade gestacional certinho, mas já para vocês irem entendendo, tá? E aí, vamos lá. No final do primeiro minuto de vida, o recém-nascido encontra-se pálido, flácido, com frequência cardíaca de 60, sem força respiratória, sem reação à sonda do nariz. O índice Apgar para este recém-nascido no primeiro minuto é de quanto, pessoal? Vamos lá calcular junto a primeira. Então, as informações que eu preciso são as informações do Apgar. O que eu tenho aqui? Eu tenho que ele é pálido, tenho que ele é flácido, tenho que ele tem uma frequência cardíaca de 60, não está respirando legal, sem força respiratória e sem reação àquela sondinha no nariz, certo? Quanto vamos dar de Apgar para esse bebezinho no primeiro minuto? O que vocês falariam? 29 semanas. E aí, alguém quer se arriscar? Pode chutar. 7? Eu acho que é 4 de 10, eu acho. 4 de 10, 7 de 10, mais alguém? Vamos lá, então. Vamos responder, porque tem muita coisa ainda para falar. Vamos lá. Pálido. O bebê pálido, que eu falei para vocês agorinha, que a palidez confundia, ele pontuava como, vamos voltar lá, deixa eu aceitar a Paula aqui, palidez pontua como 0. Então, palidez ele tem 0. Flácido, ele pontuava como 0 também, 2.0. Frequência cardíaca de 60, vamos lá, menos que 100, no caso, menos que 100 pontua 1. Então, o bebê tem 1, tá? Sem força respiratória, não está respirando, ele pontua como 0. De novo, esforço respiratório ausente, ou seja, sem força respiratória, 0. Sem reação à sonda no nariz. Sonda do nariz, vamos voltar lá, colocamos uma sondinha, ou na planta do pé, que seja, sem resposta, 0. Então, o nosso bebezinho aqui, de 29 semanas, tem um Apgar, pessoal, de 1, na verdade. O que é a pontuação desse bebezinho aqui? Só isso. Ele tem 1, que ele tem uma frequência, pelo menos o coraçãozinho dele está batendo. O coraçãozinho dele está batendo e está batendo menos que 100, mas ele pontua como 1, tá? Então, qual seria o Apgar desse minuto aqui? 1 de 10. Pontua 1 de 10, primeiro minuto. Tá? Pegaram? Todo mundo entendeu? Ou não? Senão eu explico de novo. Alguém? Se manifestem, por favor. Sim, entendi. Entendeu? Entendeu por que não era 7, por que não foi 4? Essa outra aqui. Vitória, mais uma vez, de 17 anos, teve uma gravidez indesejada. Ela não fez pré-natal. O bebê nasceu depois de um trabalho de parto prolongado, pelo parto vaginal. A término. Bebê de termo.
Nasceu ali, que nem o Verão acabou de falar, mais de 37 semanas, pelo menos. Isso que é importante. Esses conceitos vêm assim para vocês. No primeiro minuto de vida, a gente encontrou, ou seja, encontramos o bebezinho cianótico, com laxitude, uma respiração irregular, frequência cardíaca de 68 por minuto, sem resposta à introdução de sonda no nariz. Qual é o Apgar do filho da Vitória? O que vocês falariam? Quanto esse bebê tem de Apgar agora? 2 de 10. 2 de 10, mais alguém? 4 de 10. 4 de 10, quem dá mais, quem dá mais? Bebê de término. Eu acho que é 1 de 10 de novo. 1 de 10. Beleza, vamos calcular junto de novo, gente. Isso aqui confunde muito, a gente tem que treinar bastante. Tá? Ai, meu Deus, apaguei. Tá, deixa aí. Então vamos lá. Ele é cianótico. Cianótico. Aí você fica naquela, mas cianoses, pra mim, não falou nada de mão e pé azul. Ele é cianótico. Então ele tá inteiro azul. Então ele pontua como 0. Cianoses, 0. Laxitude, ou seja, ele não tem tonicidade muscular, né? Laxitude pontua como 0. Isso que eu falei para vocês, mudam algumas palavras às vezes, tá? Então pontua como 0 também. Respiração dele, irregular. Respiração irregular significa que ele respira, tá? Respiração débil que seja, ele respira. Respiração irregular ou lenta que seja, mas respira. Então, pontua 1. Pontua 1, certo? Frequência cardíaca menor que 100, mas está batendo, pontua 1 também. Temos 2 pontos. E sem resposta a estímulo pela sonda nasalzinha, certo? Pontua 0. Então, quanto de Apgar esse bebê tem? 2 pontos. É o Apgar dele. 2 de 10 no primeiro minuto de vida, certo? Sei que a gente vai calculando. Parece algo fácil, mas vocês já viram que não é tão assim na cara, tá? E tem uma segunda pergunta aqui, ó. Com estes dados, nos indicam um risco do quê? De pneumonia neonatal, icterícia neonatal, infecção congênita ou de morte? O que esses dados aí que a gente teve um Apgar 2 de 10 nos indica um risco do quê? O que vocês acham? Morte, Angel. Acho que é de morte. Morte, bebezinho de término. O que mais? Só tem 2 de 10. Pneumonia neonatal, acho que é. Beleza. Vamos lá, vamos responder juntos também. Pneumonia neonatal não pode ser, Verão. Não pode ser, porque não tem nada a ver essa resposta, sabe? Pneumonia neonatal, ele ia te dar um dado de infecção, alguma coisa do tipo. Não, só tá aí à toa essa resposta. Não tem nada a ver. Pela cianose, ganharia? Não, isso é pelo nascimento. Ele acabou de nascer. Acabou de nascer e tá ali. O Apgar, primeiro minuto de vida. Imagina, primeiro minuto de vida. Icterícia neonatal, eu não vou usar Apgar para avaliar a icterícia, pessoal. Tem outras provas para icterícia neonatal, mas o Apgar não, tá? Infecção congênita também tem nada a ver com a avaliação de Apgar, tá? Agora, morte sim. Morte sim. Por quê? Acabei de falar para vocês, antes de tudo isso, que o Apgar era usado como pronóstico. Pronóstico. Então, eu permito avaliar a resposta a algumas manobras. Vamos supor, esse filho da Vitória aí, Apgar de 2. Caiu na mão da doutora Carla lá, esse guri tá com Apgar de 2, não sei o que, tem isso. Vamos começar uma reanimação neonatal. Aí a Carla começa com manobras, ventilação, pressão positiva, etc, tal. 5 minutos, o bebezinho tem um Apgar de 1. Então esse Apgar está servindo como pronóstico, ele está piorando, ele não está respondendo a manobras que a doutora Carla está fazendo. Assim como ele poderia ter um Apgar, às vezes, de 5 aos 5 minutos. Está melhorando, certo? Então, é mais como um indicativo de pronóstico. Nessa situação, seria realmente os dados do Apgar em relação com o risco de morte nessa situação. Tá? Pegaram aí como que calcula e para que serve?
Vamos continuar. Aí a gente já termina. Podemos falar do exame físico ainda dele também. E aí tá, como eu tinha mencionado para vocês, a atenção imediata, só repetindo, vamos secar o bebê, esquentar, aspirar, isso aí tudo eu já falei aquela hora para vocês. Só tá de novo aí para reforçar, tá bom? Depois eu mando o material, vocês leem com mais calma. E o exame físico do recém-nascido, tá? Exame físico do recém-nascido. Como eu comentei no começo da aula, certo? O que a gente vai buscar, desde a inspeção, da ectoscopia, sabe? Sempre mantendo um cuidado com esse bebezinho, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração também. E os problemas, como vocês falaram, realmente aquela hora, tem inúmeros problemas que podem ficar evidentes nesse primeiro exame físico aí, inclusive. Na cabeça, como eu falei aquela hora lá, até tem a foto aqui, tá? É essa daqui, ó. Que é a situação do céfalo-hematoma. Então, está acumulando sangue embaixo do periósteo dele, certo? E aí você palpa, ele parece uma bolinha de ping-pong, inclusive, do jeito que você aperta, ela já volta, inclusive, tá? Tem sangue aqui embaixo. Por quê? Um sofrimento lá na hora do trabalho de parto, foi mais difícil, e aí meio que amassou a cabeça do bebê, tá? Ai, meu Deus, e agora? Vai ficar deformado pro resto da vida? Tem cirurgia? Não, calma. Esse sangue aí se reabsorve. E com o tempo volta e fica bonitinho depois, não muda nada, tá? A única coisa que vai acontecer com ele é que ele vai ter icterícia, porque tem sangue demais aqui dentro, e esse sangue vai se degradar e ele vai ficar amarelinho daqui a pouco, tá? Mas esse hematoma, esse céfalo-hematoma aqui pode ocorrer, e no exame físico eu detecto ele, tá? O que mais? Boca, como vocês falaram, eu só pontuei alguns quesitos, tá? A boca foi a questão, seguindo o que vocês falaram naquela hora, o lábio leporino, né? A fenda palatina, inclusive eu tenho que olhar, né, a cavidadezinha oral, a boquinha do bebê. Tem algumas manchas que aparecem, que são as perlas de Epstein, inclusive. São manchinhas brancas que a mãe às vezes fica preocupada, mas não é nada. Só para você falar, senhora, isso aí são as perlas de Epstein. Aparece, tá? Mas também desaparece depois. É bom saber, né, que elas existem, tá? Aqui, ó, avaliação da boca, do bebezinho, né? Vai ter um pouquinho de dificuldade esse bebê para se alimentar, né, por causa da sucção dele, mas tem um adaptadorzinho que coloca nele, até ele pode se alimentar pelo leite materno, inclusive, e depois se corrige com cirurgia, claro, tá? Isso aqui, né, tá nascendo um dedinho a mais aqui do bebê, só que não, né, mas também é corrigível, certo? Se o médico faz um bom exame físico, certo? Se não tiver osso aqui, faz um pontinho, perde a circulação sanguínea e cai depois de um tempo. Se tiver osso, faz uma cirurgiazinha para remoção desse sexto dedo, no caso, né? Eu aproveitei a foto, né? O pescoço do bebê. O que a gente busca na região do pescoço, até levando um pouco do tórax, questão da fratura de clavícula, que é muito frequente, né? Uma vez eu já ouvi falar, inclusive, que em alguns trabalhos de parto, eu não sei, não vou comprovar isso, eu queria perguntar para o doutor de GO a última vez e acabei esquecendo. Mas já li isso uma vez em um livro antigo, que eles às vezes fraturavam a clavícula do bebê de propósito para ajudar ele a sair, sabe? Então o próprio obstetra fazia essa manobra. Não estou falando que é para fazer isso. Até eu tenho que perguntar se isso daí é feito ainda, hoje em dia. Mas tem essa situação mesmo, a fratura da clavículazinha acontece. E como eu falei, depois ela se consolida espontaneamente, tá? Pode ter anomalias no coelho, tipo um quiste branquial, que é esse da foto aqui, ó. Esse aqui, ó. Imagina o bebê nasceu assim, entendeu? Tem que fazer o exame físico dessa criança, certo? Pele, manchas, vocês falaram icterícia, cianose e tal, mas manchas, como tem esses eritemas que eu separei aqui para vocês, ó, são eritemas que desaparecem depois, é normal em algumas situações. Tem uma mancha mais escura, que é chamada de mancha mongólica também, é que eu não coloquei a foto, não tem necessidade, mas ela também é tipo um roxo, e às vezes quem olha de longe acha que esse pai espanca a criança, mas não, nasceu com aquela mancha mesmo, e ela desaparece também com o passar do tempo, tá? Parece que bateu no bebezinho, mas não, é a mancha de nascença, tá? Tórax, importante, tórax do bebê. Ausculta pulmonar.
Vamos auscultar o pulmãozinho do bebê para buscar roncos, sibilos, estertores, frequência respiratória, que era de 40 a 60, o normal. Mais que 60, esse bebezinho está com um ataque de apneia, por exemplo, tá? Vamos buscar nesse tórax também, às vezes, retrações, né? As tiragens, também algum esforço respiratório dele, eu consigo fazer nesse exame físico dele. Tórax, continuando, cardio dele. Então, vamos auscultar o coração do bebezinho. Frequência cardíaca, de 100 a 160. Só que pensa só, gente, como vocês vão calcular a frequência cardíaca de um bebê? Acabou de nascer, não para quieto, aquele tumulto tal. Vou ficar lá 1 minuto contando? Não. Vocês vão ficar 6 segundos. 6 segundos. Então, vocês ficam lá com o esteto 6 segundos contando e multiplicam por 10. Então, 6 vezes 10, 60. E aí, eu tenho a frequência cardíaca de 1 minuto. Então, eu só preciso segurar ali durante 6 segundos, tá? E aí, eu espero encontrar entre 100 e 160. Posso encontrar sopros, alguns fisiológicos. Vocês viram em SEMI, no ano passado, que tinham sopros inocentes, inclusive, que eram de recém-nascidos, fisiológicos, tá? E vou fazer a palpação dos pulsos dele. Já estou falando do aparato cardiovascular, os pulsos, né? Porque em algumas situações eu posso ter uma dissociação entre o pulso dos membros superiores com o femoral, ou às vezes nem sinto o do pezinho dele. Claro que isso não é fácil, né? Mas teoricamente eu tenho que saber fazer isso, tá? Abdômen do bebê. O que a gente vai buscar no abdômen do bebê? Alguma massa, né? E aí, na hora de falar de massa, já pensa de tumor, né? Bebê tá com um tumor, um neuroblastoma. Eu estudei anatopato, tumor de Wilms. Eu vou falar, tumor de Wilms aí. Começa a falar, não, calma. Lembra? Isso aqui é um bebezinho, ele acabou de nascer, ele nasceu com um tumor de Wilms, né? Alguma massa aí pode ser aí alguma má formação. Uma má formação renal, o rim dele nasceu aí diferente, tal, aí manifesta com a massa. Não é câncer ainda, não. Não é nenhum tumor. Quadril. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais imagem. Tá. Quadril, tá? Porque a gente tem um quadro chamado de displasia congênita, tá? De quadril. E isso, se não for diagnosticado quanto antes, essa criança vai ter problema na marcha depois, não vai conseguir andar direito, tá? E aqui entram as duas manobrinhas que eu falei para vocês, a de Barlow e a de Ortolani. Aqui, cadê? Basicamente, o exame físico de quadril. A gente vai abrir as perninhas dele, flexionar, dobrar o joelhinho, analisar se está da mesma altura, bem bonitinho. E aí as duas manobrinhas. Até coloquei o vídeo aqui para vocês, de Barlow, essa daqui de cima é de Barlow, tá? E essa aqui de baixo de Ortolani. Deixa eu apertar o play aqui no vídeo. Vocês têm música esse vídeo, meu Deus. Só para vocês verem. Olha lá, basicamente essas flexões, ela está avaliando Barlow e Ortolani. Tá? Trazendo uma de dentro para fora e outra ela vai trazendo de fora para dentro. Para avaliar a displasia de quadril. Ela vai sentir tipo um clique, assim, sabe? Como se desencaixasse a articulação. Imagina, a criança não vai conseguir andar depois, se tiver esse probleminha. Tá? Então, a gente já faz também nessa avaliação de quadril dele. Importante. Vão pedir para eu fazer a manobra de Barlow. Não vão. Não vão, não. Só saber que existe. Tá? Já que eu estou falando de membro inferior, né? O pé torto congênito. Tá? Esse pertinho torto, pezinho torto que é congênito, tem que fazer cirurgia. Alguns bebês nascem com o pezinho meio torto mesmo, mas é de postura. Ficou muito tempo lá dentro do útero com o pezinho meio torto, e aí meio que o médico consegue desentortar, ele vai voltando ao normal. Foi mais de postura. Tá? Às vezes com o pescocinho muito torto, assim, também, mais pela postura também. O que mais que eu tinha? Os genitales, esse eu não coloquei foto, mas a questão dos genitales, brincadeira aqui, tenho que avaliar, porque a gente pode ter algumas alterações também. Genitália ambígua, às vezes a mulher, sei lá, pariu, você acha que é um menino e é uma menina. E aí tem uma hipertrofia, uma hiperplasia ali desse clitóris dela,
E aí, o médico louco confundiu com o pênis, por exemplo. Tá? Achou que era um menino. Nasceu João. E aí, na verdade, era Joana. Tá? Mas por que isso? Sei lá, pode ter sido por uma afetação da suprarrenal, aí secretou muitas hormonas andrógenas, e aí acontece isso. Mas é avaliado no exame físico também. Assim como da região, né, que eu falei para vocês, a questão do ânus imperfurado também é avaliado. Aqui, o exame do ano, tá? Para ver se tem, se é viável mesmo. A expulsão do mecônio também a gente tem que esperar, tá? E por último, o exame neurológico, tá? O exame neurológico, pessoal, basicamente são os reflexos primitivos. Reflexos primitivos. E hoje vamos falar um pouquinho melhor deles aqui para vocês. Peguei a foto e mandei um vídeo também esses dias. Aqui nessa foto, vamos avaliar. Primeiramente, aqui tem um reflexo de sucção. Sucção. Ou seja, o bebezinho, vocês viram naquele vídeo que eu passei, que a própria mãozinha dele, ele começava a chupar a própria mãozinha. Isso é um reflexo primitivo. A gente nasceu com esse reflexo. Que é de querer, de ter algo para uma fonte de se alimentar, certo? E às vezes o bebezinho não é que nem aquele do vídeo, não mama direto. E aí o médico, ele estimula assim, ele vai colocando a luva na boquinha dele para estimular o reflexo de sucção. E aí ele passa ali e aí tenta de novo dar a pega no peito da mãe. Tá? Esse é o primeiro reflexo. E lembrando que todos esses reflexos primitivos vão se perdendo. Tá? O bebê vai perdendo com a evolução. Tá? Aqui tem um reflexo da busca. Tá? Reflexo da busca. Também falei para vocês, né? Eu roço aqui do ladinho da boca dele, ó, e aí ele vira a cabecinha para o lado. Ele está buscando. Roço do outro lado, ele vira a cabecinha, está buscando. Reflexo da busca. Ou rotação. Aqui é uma preensão palmo-plantar, tá? É tanto para o pé quanto para a mão. Já viu o bebezinho? De poucos dias, poucas semanas, você dá o dedinho para ele. Não sei, vocês têm filho, já conheceram, tem o sobrinho, sei lá. E ele pega e abraça teu dedinho assim, né? Olha, tá segurando meu dedinho. É um reflexo isso. É reflexo palmo-plantar, inclusive, tá? Isso aqui que ele faz. Ele aperta, pressiona palmo-plantar, tá? Esse é um reflexo muito famoso, o reflexo de Moro, do abraço. Parece que o bebezinho quer te abraçar, tá? Até a função dele, às vezes, falam que é de acolhimento, tá? Que é quando o bebê, às vezes, também fala que é o do susto. Ele se assusta e ele meio que abre os bracinhos assim. O bebê está dormindo, faz um barulho meio alto, ele, pam, faz assim. Está segurando ele meio que fingiu que fez um movimento mais brusco, ele abre os bracinhos. Esse é o reflexo de Moro. Um reflexo muito famoso, inclusive, tá? Do abraço. Esse é o reflexo do esgrimista, tá? Que é o tônico cervical, o nome dele, inclusive. Eu também falei dele na aula passada, que é assim, quando o bebezinho roda a cabeça dele para um lado, deixa eu explicar. Quando ele rodar a cabeça dele para um lado, ele faz isso daqui, ó, com o membro superior dele do lado homolateral, né, que ele está mirando, né? Então ele olhou para lá, o bracinho dele faz aqui, ó, estica, e o outro bracinho dele faz aqui, ó, dobra aqui, como se fosse um esgrimista, né, aquele, com a espada, assim. Então ele está lá, olhou para o outro lado, ele faz isso aqui, estica o outro lado, que nem vocês estão vendo aqui nessa foto, tá? Reflexo tônico cervical, ou do esgrimista, ou do espadachim, também, tudo a mesma coisa, tá? E esse é o reflexo que é a reação da marcha. Não é que o bebê vai caminhar, tá? Mas só de você encostar ele ali no chãozinho, ele meio que começa tudo meio desengonçado a querer, meio que pisa. Parece um homem andando na lua, sabe? E a mãe fala assim, meu Deus, meu filho já está andando, né? Não, isso é um reflexo mesmo, tá? Reflexo, uma reação da marcha. Encosta o pezinho, ele vai meio que buscando onde encostar, tá? E aqui tem um vídeo, esse vídeo eu mandei lá para vocês no grupo, eu gostei, um vídeo muito bom. Vamos ver, ele é curtinho, olha lá. Deixa eu baixar aqui, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Baixar o volume, senão fica muito alto. Olha lá, reflexo da busca, ele estimula com a mãozinha, ele já vira a cabeça. Ó, e olha que do jeito que ele vira a cabeça, ele já faz o outro reflexo também.
O do esgrimista, ó. Ó, na hora que ele vira, ele já faz. Ó, o Moro tá assustado. São vários juntos. Ó lá. Quando ele gira, ou do espadachim ou do esgrimista. Legal, eu acho legal. Não sabia que era tão legal essas coisas. Ó, prensão, almo plantar. Ah, geralmente ele fecha a mãozinha dele assim, ó. Com o polegar dentro. Mas ele perde isso daqui, tá? Depois ele perde. Ó, da marcha. Ou de caminhar, né? Ele quer pôr o pezinho dele, né? Claro que ele não vai caminhar, né? Ó lá. Esses são reflexos primitivos, né? O bebê vai perdendo com o tempo, tá? E aí, só pra gente terminar, acho que eu já falei muita coisa, inclusive, tá? Então, as medidas antropométricas, como pesar o bebê, medir a cabecinha dele, certo? Perímetro abdominal também, o tamanho dele, também na aula de crescimento, que eu acho que é a próxima aula, a gente vai ver certinho como que eu meço esse bebê, as tábuas, que eu jogo, é chato pra caramba essas tabelas, mas é fácil depois que a gente pega. A vitamina K, como eu tinha falado, né? Também para evitar, para prevenir sangrados, certo? Evitar sempre o frio, sempre um ambiente térmico neutro, a temperatura adequada do bebezinho, sabe? De 36,5 a 37 graus. Identificação do bebê, claro, a gente não pode esquecer disso. Uma pulseirinha rosa ou azul com o nome da mãe, o nome do pai, etc. Infecção ocular, como eu falei para vocês, uma conjuntivite neonatal ou uma oftalmia neonatal, eritromicina, iodopovidona, tetraciclina, depende do local. Também falei para vocês isso na primeira aula, que cada hospital tem um protocolo diferente, então pediatria varia bastante. Os dados de Apgar, preciso saber qual foi a contagem desse bebê quando ele nasceu, tá? Importante. Prevenir infecções, nesse caso, sim, são infecções assim, do contato das pessoas com o bebê também, sabe? Sempre lavar as mãos, higienizar com álcool 70, etc. Sempre com roupas limpas. Não se toca bebê, pessoal. Eu acho que vocês sabem disso, né? Você viu o filho de alguém, deixa eu segurar, para com isso é loucura. Vai ficar pegando esse nascido no colo de qualquer jeito, tá? Então, é questão de bom senso também, sabe? Questão de bom senso, para evitar esse tipo de infecções, ainda mais hoje em dia, sabe? Beleza. Então, depois vocês leem com mais calma isso aqui, eu acho que vocês sabem, tá? Medidas de segurança para o bebê. Temperatura do quarto, não pode estar fria nunca se esqueça da temperatura, tá? E sempre estar de olho nele nesses primeiros dias, etc., para ver o comportamento, se ele está evoluindo, se está certinho, sabe? Nunca, jamais deixei em vermelho, vocês vão descuidar de um recém-nascido que está em cima de uma balança. Ou numa mesa, deitadinho. Vou medir o bebê, vamos colocar ele aqui nessa mesa. Cadê a fita? Cadê não sei o quê? Vou lá pegar. Deixou o bebê sozinho, isso não é mesa? O bebê cai. Então, nunca descuidar desse bebê, certo? Então, é muito importante isso também, tá bom? O que mais que tem? E o cuidado diário com ele, certo? A alimentação, como que ele está, se ele está urinando, eliminou o tal do mecônio, né? Como que está o sistema digestivo dele, se tem alguma distensão abdominal, está chorando, cor da pele, cor da urina, cor das fezes, irritabilidade, o peso. É normal o bebê perder peso na primeira semana, isso é importante. Às vezes a mãe, meu bebê está emagrecendo, meu leite é fraco. Não, ele perde 10% mesmo do peso dele na primeira semana. Depois ele recupera, tá? Temperatura, a limpeza, certo? E eu deixei em vermelho aqui para vocês também, que todo bebê e a mãe tem que ter todo o tempo do mundo, certo? O bebê tem que sentir o cheiro dela, ela tem que sentir o cheiro dele, tem que se tocar, se sentir, se escutar, certo? Para justamente ganhar a confiança um do outro. Isso é muito delicado, O que mais que tem? Algumas posições para segurar o bebê, aí a gente já termina, tá? Então, lembrar que o bebê não tem um sustento da cabecinha, né? Ele vai adquirindo isso com os nossos marcos
do desarrolho, neuropsicomotor, inclusive, tá? E temos algumas posições que servem tanto para segurar o bebê quanto até para a mãe amamentar esse bebezinho também, tá? Então, eu separei aqui para vocês que essa posição de arrulho se chama, e parece que é meio que tudo a mesma coisa, mas não é, ó, porque aqui o bebezinho está com a barriga para cima, entendeu? Face com face, sempre, tanto para eu segurar ele, quanto até mesmo para ela dar o peito para ele, tá? Posição vertical, o bebezinho está lá encostando e está de pezinho na mãe, tá? E essa posição é chamada de balão de bola de futebol americano, ou bola de rugby, inclusive, que é como se segurasse a bola de rugby, assim. Não sei se vocês já viram futebol americano, segura a bola de futebol americano aqui embaixo, né? E aí a mãe pode utilizar dessa posição também para amamentar o bebê, ó. Ele fica meio deitadinho, aqui tem uma almofada, tipo encaixadinho assim no braço dela, para amamentar. Meu Deus, não acaba, gente. Aspiração nasal e oral, isso aí é feito naquele primeiro minuto de vida para garantir uma boa via aérea, mas eu tenho que ensinar essa mãe como que ela faz isso também, tá? E é justamente como vocês estão vendo aqui nessa foto, a mãe vai aspirar mesmo com a boca, né, o conteúdo do narizinho do bebê em determinadas situações, tá? Tem que ensinar ela como que faz, tá bom? Cuidar as unhas, o bebê nasce com a unha comprida, às vezes pode se machucar a mãe, às vezes, então eu corto essa unha, claro, em casa, mas eu ensino a mãe que ela deve cortar a unha do bebezinho quando ele estiver dormindo, tá? Porque daí ele está quietinho e aí eu vou cortando as unhas dele. Não é muito agitado, às vezes eu posso machucar a criança, tá? Meu Deus! E aí, eu acho que é isso, pessoal. Uma introdução muito boa dos cuidados, do exame inicial que devemos ter com o recém-nascido. Teste de Apgar. Depois a gente vai ver Apgar de novo em reanimação neonatal. Muito obrigado. Vamos fazer de conta que eu estou encerrando o vídeo, tá? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Não esqueça de deixar um joinha. Fim.